Em qual posição o seu time vai terminar no Brasileirão? Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Já pedido de antemão, o recadinho de sempre para você se inscrever, dar like, compartilhar, comentar, né, depois do fim desse vídeo, evidentemente. Mas dispara a mensagem para a galera, avisa que eu estou fazendo um vídeo de futebol por dia e trazendo, assim, não só opinião também, como quadrinhos novos. E eu acho que hoje faz parte, acho que entra nessa categoria. Não sei se vocês estão familiarizados com a cultura de Power Ranking, que é um negócio que vem muito lá dos Estados Unidos, de você ranquear coisas assim do momento. Então, assim, tem na NBA, tem obviamente a tabela de classificação, mas a galera gosta de fazer um Power Ranking da NBA porque são os times do momento. A galera que tá, né, naquele recorte de tempo tá bem. No caso do Brasileirão, todo início de campeonato é a mesma coisa. As pessoas pedem pra... Primeiro tem tier list, prateleira, que assim, acho que já tá muito batido, todo mundo faz, para você separar ali por gavetas, né, por categorias, quem vai disputar título, quem vai disputar Libertadores, meio de tabela, etc. Dessa vez, eu disparei, assim, vou te falar, para mais de 100 pessoas. O que vai ter de pessoa assistindo esse vídeo e lembrando, putz, não respondi o Canedo. Que eu mandei, a galera foi até receptiva, agradeço a todo mundo, aos que responderam, aos que não responderam, mas é muito daquela, pô, até segunda eu te mando, que eu pedi um prazo até segunda-feira, até depois estendi o prazo, aí a galera esquece, não tem como. E eu pedi para todo mundo fazer o seu Power Ranking do Brasileirão, que começa neste sábado, e eu pedi para a galera elencar as forças do Brasileirão. Não é necessariamente quem vai terminar em primeiro, quem vai terminar em último, mas no momento, campeonato começando agora, né? Como você faria esse ranking de favoritismo, digamos assim, né? De força. E aí chegamos ao resultado final que eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes, agradecer, pô, olha a lista aqui de pessoas que participaram. Não vou ler nome a nome, mas tem muitos globais, ex-globais, ex-jogadores, pô, rapaziada da ESPN, rapaziada da TNT, Sport TV, GE, influenciadores, né, pessoas que eu conheço, assim, todo mundo que está aqui eu tenho carinho profissional e ou pessoal, e se não tem pessoal porque eu não conheço mais, gostaria de conhecer mais, mas agradeço então de antemão a muita gente que me respondeu, né, e ajudou a formar, porque não é a minha opinião, posso jogar essa também na dos... Pô, Canedo, tu botou meu time ali em 15º, que é isso, cara? 60 pessoas, estamos aqui na média. E eu vou agora soltar aos pouquinhos, né? Começando ali na 20ª posição. Então fique no vídeo até o fim, não pula. Você está curioso para saber em que posição seu time terminou, eu sei. Então vamos lá, na 20ª colocação, essa não é surpresa, é o estreante Mirassol, que fez uma campanha bem ok assim, no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Corinthians, ficou com 19,72, né? Por que isso? É a média, né? Você vai recebendo ali os votos, então ficou bem próximo do 20º. Eu diria que a enorme maioria dos 60 votantes botou o Mirassol em 20º na lanterna do Campeonato Brasileiro. E assim, sendo bem sincero, olhando o elenco, né, olhando capacidade de investimento, eu acho que é o palpite mais provável aí, vai? Em 19º vem o Juventude, com posição média ali de 18,18. Juventude também que caiu para o Grêmio nos pênaltis no Campeonato Gaúcho. Eu vou citar aqui algumas coisas estadual, mas estadual não é muito relevante, não é muito parâmetro, né? É mais a gente analisar de fato aí capacidade de elenco. O Juventude é um time muito forte no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Conseguiu se manter na Série A até antes da última rodada, no ano passado. Acabou perdendo vaga na Sul-Americana. Mas a galera acha que o Juventude, eu tô botando na conta da galera, né? Que nem o narrações do Galvão Bueno na seleção brasileira, a geração venezuelana que perdeu o replay, não foi a gente não. Então a maioria colocou o Juventude ali em 19º, né? E também vou te falar que seria um dos meus candidatos a rebaixamento. Em 18º vem o Ceará, posição média de 16,59, subiu no ano passado, na última rodada, e, pois bem, a maioria acha também que o Ceará
é candidato ao rebaixamento, apesar de ter sido campeão estadual sobre o Fortaleza, um time bem mais fortalecido no cenário nacional e até internacional nos últimos anos. O Ceará foi campeão estadual. Tem alguns bons nomes dentro do time, mas eu também não vejo profundidade de elenco, nada disso, para tentar algo diferente que não seja permanência na Série A. Fechando a zona de rebaixamento, vem o Sport, 16,5 a posição média, 17º, na ordem aqui do voto popular. Pois bem, né, o Sport até fez algumas contratações interessantes, tem portugueses, né, no elenco que chegaram, tem 2 atacantes bons, um deles o Gonçalo Paciência, o Pablo, tem o Lucas Lima, tem alguns bons nomes, mas também quando a gente olha para time, elenco como um todo, se perguntar assim a minha opinião, talvez eu acho que o Sport escape, talvez vá o Vitória, mas é muito difícil, a margem é muito pequena. Basta a gente ver que na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, tínhamos 4 candidatos ao rebaixamento e isso pode acontecer perfeitamente esse ano. A gente sabe que uma rodada, 3 pontos, às vezes separam 3, 4 times, então não tratem isso aqui como verdade absoluta, e sim como uma curiosidade. Não fiquem bravos, torcedores do Mirassol, Juventude, Ceará, Sport, que foram os rebaixados aqui na nossa tabela. Abrindo a zona da Marola, 16ª colocação, veio o Vitória, 16,16 a posição média no voto popular. O Vitória que conseguiu se classificar até para a Sul-Americana, mas perdeu alguns jogadores importantes, né? Teve mexidas forçadas ali no elenco, Wagner Leonardo saiu, foi para o Grêmio, Lucas Esteves também, teve outras baixas como um todo, o Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas o Vitória vai ter um ano, eu acho que difícil, né? Até pela presença da Sul-Americana, que vai trazer mais viagens, mais desgaste, calendário, lesões. Então, quando isso não vem acompanhado de uma melhora significativa do elenco, os times costumam pagar caro. Eu acho que a 16ª colocação vai ser bem razoável com a realidade ali do Vitória esse ano. Apenas uma previsão, rapaziada. Em 15º vem o Bragantino. O 15º pode ser a zona da Marola, como também pode ser uma vaga na Sul-Americana se o Brasil conquistar a Liberta, Sula, o campeão da Copa do Brasil ficar ali no meio, vai até 15º. Parece inacreditável, né? É isso, né? Mas tem essa possibilidade. Bragantino com 16,16. Empatadíssimo aqui com Vitória, mas na outra casa decimal o Bragantino ficou na frente. Aliás, pega essa estatística então, que eu acabei de perceber. Tivemos 4 times na posição 16. A questão ali foi realmente para casa decimal. Ceará, Sport, Vitória, Bragantino, para você ver como foi uma votação apertada. Eu tô lembrando agora assim de cabeça, não tô com a planilha aberta aqui nesse momento, mas muita gente também colocou o Bragantino entre os rebaixados. Se esforçou muito no ano passado, escapou na última rodada. Até fez algumas contratações ali interessantes, mas é que o projeto, né, não parece ser ambicioso o suficiente para conquistar títulos. É mais a vibe de ter elenco jovem, revelar jogador e contratar um outro experiente ali para segurar a barra. Mas eu acho que o Bragantino também vai ter um campeonato difícil. Na 14ª colocação vem o Vasco da Gama. Eu, sendo bem sincero com vocês, tô numa vibe que o Vasco tem um time melhor e tem um elenco melhor em relação ao ano passado. E ano passado o Vasco já terminou sem sofrer. O ponto é, todo mundo praticamente também melhorou o elenco, melhorou o time, então não sei se o Vasco conseguiu acompanhar. Certamente volta de lesionados, né? O Vasco teve, ano passado, não teve, né? Durante muito tempo, Paulinho, Jair, e nesse ano o Adson, o David, teve os reforços agora dos estrangeiros, Garré, Nuno Moreira, o Lloyd. O Vasco ainda vai apresentar, basicamente, esses jogadores juntos. Então, pode ser também que a gente tenha uma outra percepção do time, do elenco, com o campeonato em andamento. Eu acho que o Vasco está numa zona ali, lembrando que 14º pode perfeitamente ir para a Sul-Americana e pode perfeitamente ser rebaixado, né? A margem, de fato, é pequena, mas são 2 posições médias, separando Vasco e Bragantino, né, no voto da galera. Uma posição porque 14º para 15º, porque a brincadeira é essa, mas nos votos o Vasco ficou com 14,3,
o Bragantino 16,16. Então tem uma gordurinha ali que talvez seja interessante para o Vasco. É claro que isso é só palpite da galera, não tratem como verdade absoluta. É bom repetir isso, daqui a pouco esse corte aí para em qualquer canal aí de torcedor e aí já era, né? Eu tô inclusive com a camisa do Santos, deixa eu abrir então um parênteses. Você que está me conhecendo agora, eu sou torcedor do Fluminense, mas apaixonado por camisas de futebol. Vocês vão me ver usando aqui muitas camisas de futebol. Obviamente eu não vou usar a camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, né? A gente respeita a rivalidade ali até certo ponto, mas eu não tenho essa neura assim, nossa, não posso nem tocar, nem nada. Já até quem é dos tempos do canal do Canedo 1.0 fazia lives na Twitch e postava os cortes aqui no YouTube. Os vídeos estão arquivados, mas a gente fez um save com o Botafogo, então tem vídeo meu cantando música da torcida do Botafogo, que a gente torcia na época da pandemia. Enfim, só para fechar o parêntese, eu tô com a camisa do Santos e tô tecendo aqui os meus comentários profissionalmente, de fato, o que eu acho, não me deixo levar pelo coração, né? Então, devagar, vamos com calma e tentando analisar aqui friamente a situação de cada clube. 14º Vasco, 13º é o Grêmio. O Grêmio, sim, eu tenho desconfiança sobre esse ano. Posição média ali, 11,76 também. Tem uma diferença considerável para o Vasco. Mas do que eu vi do Grêmio até agora, não gostei muito. E acho que tem algumas posições ali que não estão resolvidas. Não gostei da contratação do Thiago Volpi, por exemplo. O Braithwaite White se lesionou agora. O Grêmio também não parece ter uma profundidade boa ali para o ataque. Tem muita gente machucada também, né? Mas talvez o time do Grêmio tenha piorado em relação ao ano passado. Não estou com ainda... Pode ser comentário precipitado, vi poucos jogos também do Grêmio, mas Copa do Brasil, precisou dos pênaltis nas duas fases para passar, precisou dos pênaltis para passar do Juventude. O Internacional, de certa forma, sobrou na final do Gauchão. Então, acho que o Grêmio vai ter um campeonato ali de meio de tabela, talvez para baixo. E nesse momento entra no campeonato como 13ª força, 12ª. Eu acho que está por ali, não é nenhum exagero, não. Em 12º lugar vem o Santos, né? Acabei de falar aqui da camisa do Santos. E o Santos é muito curioso, porque teve de tudo nos votos. Muita gente colocando o Santos abaixo, porque talvez a galera não esteja convencida que o Neymar vai não só renovar o contrato, como vai conseguir estar em campo a ponto de fazer a diferença, né? Ele vai vir de um mês lesionado. Antes ele fez 7 jogos consecutivos, é bom deixar isso claro. O Santos venceu os jogos importantes. O Santos está em evolução, está recebendo ali alguns novos jogadores. Tende a melhorar ao longo do ano. Mas essa incerteza sobre o Neymar fez com que o Santos recebesse votos para 16º lugar, mais de um. Então, assim, na beira do rebaixamento. E mais de um voto também para 5º lugar. Acho que foi a melhor colocação que o Santos recebeu em voto, 5º lugar. Então, tá naquela, né? Se o Neymar ficar bem, né, não se machucar, jogar, o Santos vai ter um campeonato de, provavelmente, classificação para a Libertadores, porque muita gente acredita que o Neymar vai fazer a diferença nesse sentido. Eu estou incluído aí. Porém, as coisas podem não andar como o torcedor imagina, e aí o Santos teria sim um campeonato de meio de tabela. Não acho também nenhum absurdo. O que pode ajudar é o fato do Santos estar vindo da Série B, não vai disputar competição continental, só a Copa do Brasil, já entrando agora na terceira fase, mas vai ter um calendário mais tranquilo. Então o Neymar pode até ser poupado mais vezes para estar em campo nos jogos mais importantes e conseguir fazer a diferença para o Santos subir na tabela. Por enquanto está bem entregue. Fluminense é o 11º, o meu tricolor, está com posição média de 10,4. Uma distância pequena ali para o Santos, 11,2. O Fluminense 11º colocado. Eu votei em nono, né? Isso eu lembro de cabeça, eu botei o Fluminense em nono. Não é nenhum absurdo você colocar 10º, 11º, 12º. Tem uma galera ali que de fato na tabela vai estar separado por 3, 4 pontos. Isso às vezes é um erro de arbitragem, é um jogo que você poupou por causa de uma Copa, é um jogo que você deu azar, que você jogou muito melhor e perdeu. Enfim, não é uma grande diferença ali de rendimento, provavelmente, entre os times que terminam nessas colocações. Acho que o Fluminense melhorou time e elenco em relação ao ano passado, perdeu o Cauã Elias, mas teve outras contratações interessantes. Elenco, sobretudo, está muito mais bem servido. Renovou com o Aras, que o Aras está Vocês podem me chamar de clubista, mas eu acho que o Aras está entre os
8, 7 melhores jogadores do futebol brasileiro, começando esse Brasileirão, né? Um jogador muito regular, então o Fluminense tinha medo de perdê-lo, ele renovou, vai continuar. Claro que se chegar uma oferta absurda da Arábia Saudita, de um time grande da Espanha, um time médio da Inglaterra e tal, ele pode ser seduzido. Mas, se renovou, a tendência é que fique. Então o Aras é um cara que vai fazer diferença, o Cano teve um reencontro ali com os gols, o Fluminense vai ter a possibilidade de ser vendido, né, uma SAF que pode mudar o cenário do clube, mas como a gente não está olhando para frente, sim o hoje, acho que o 11º lugar ali tá de bom tamanho para o Fluminense, que tem o Mano Menezes ali, a torcida tem uma leve resistência. Em 10º lugar, o Cruzeiro, que, outra curiosidade, ficou cravado com posição média 10,0. Então, recebeu muitos votos para a 10ª colocação, ou muitos votos para 9º e 11º. Enfim, o Cruzeiro que prometeu muito e não entregou tanto até agora, mas a gente concorda que esse time tem um teto interessante, se bem treinado pelo Léo Jardim, embora as contratações já não pareçam tão boas quanto pareciam no meio do ano passado, aquela primeira janela, e a janela de agora, que teve sobretudo Dudu e Gabigol. Então o Cruzeiro tem alguns jogadores no seu time titular que talvez não estejam rendendo tanto, e quando a gente fala de custo-benefício, vários estão abaixo, mas ainda assim tem um bom time, tem bons jogadores, pode fazer uma graça. Tá na Sul-Americana, acho que se o Cruzeiro acertar em algum momento ali, acertar os trilhos, encontrar ali jogadores, Gabigol de repente em boa fase, empurrando bola para dentro, lá ele, o Cruzeiro pode ter uma campanha boa ali, e vamos combinar, quem termina em 10º pode terminar em 8º. O Cruzeiro bateu na trave no ano passado, em relação a Libertadores, de repente o Cruzeiro consegue voltar, como também pode ter um ano ali de 13º, 14º. Eu tô muito no muro, né, nessas análises, né? Eu acho que eu vou dar uma... eu vou ser mais... honesto não, porque eu tô sendo honesto. Eu acho que eu vou ser mais polêmico a partir do próximo. E o próximo é o Fortaleza. O Fortaleza, muita gente colocou no top 10, o Fortaleza em 9º, com posição média de 9,83. E olha, eu discordo bastante. Eu coloquei o Fortaleza, salvo engano, em 14º ou 15º na minha análise. Acho que é um ano que o Fortaleza vai ter muita dificuldade pelos fatores que a gente já conhece, de distância, deslocamento. Tem a Libertadores para tirar muita atenção nessa fase de grupos. É óbvio, né? A Libertadores tem que ser prioridade para o Fortaleza. Cara, mas o elenco e o time, e até conversando com torcedores, o elenco tá velho, o time titular tá velho, e honestamente não vejo os jogadores, seria assim, no esquema Vojvoda, conseguir mais uma vez performar acima, mas eu tô desconfiando que esse ano não vai dar para o Fortaleza, no sentido de o Fortaleza tá brigando lá em cima de novo. Ano passado foi espetacular, né? No ano anterior, que bateu o final da Sula, espetacular, assim, que o Fortaleza vinha atingindo, trabalho do Marcelo Paes. Cara, mas vocês já pararam para olhar o time titular do Fortaleza, a média de idade, quantidade de jogador acima dos 30 anos? Nem o Fluminense, campeão da Libertadores em 2023, tinha uma média de idade tão velha. Velho parece pejorativo que eu tô falando. Eu tenho 37 anos, rapaziada. Quem tem 30 anos tá jovem ainda, se bem cuidado. Mas quando você monta ali num time titular de 11, você bota 8, 9 acima dos 30 anos, é claro que isso pega em algum momento, principalmente porque tem uma galera ali já com 37, 35, 36. Então, um campeonato muito físico, desgastante, isso pode pesar para o Fortaleza. Então, eu discordo bastante. É talvez o primeiro clube que eu discorde bastante da posição. Se vocês ouviram o latido, foi da minha cachorra, tá? Infelizmente, coisas que passam quando a gente trabalha de casa. Vamos para a 8ª colocação. Não vou cravar aqui que é abrindo Libertadores, mas é muito provável, né? Porque o Brasil ganhou todas as últimas 6 Libertadores. O campeão da Copa do Brasil estava ali no bolo também, então acabou estendendo que era G6, virou G8. O Bahia é o 8º colocado, com 8,23 de posição média. E eu acho que o Bahia vem para um ano bom. Melhorou o elenco, melhorou o time, deve renovar com o Rogério Ceni, trabalha de longo prazo, deve ter perspectiva de se reforçar também no meio do ano, embora vá jogar Libertadores. Que grupo que também caiu o Bahia, né? Um grupo bem complicado. Jogar Libertadores dificulta no sentido de desgaste, é um time que
vai ter que se acostumar a rodar mais o elenco, ter mais desfalques. Ano passado o Bahia conseguiu repetir muito o seu time titular, mas acho o Bahia, principalmente como força do Nordeste, assim, tá disparado à frente. E vejo com otimismo ali um campeonato, uma temporada boa para o Bahia. Se não no Brasileirão, vai que o Bahia consegue beliscar essa classificação aí na Libertadores ou vai para a Sula e faz uma boa Sula. Bahia, que é comandado, pertence ao Grupo City. É sempre bom a gente ressaltar que não é um clube que está caindo de paraquedas, né? É um clube que tem uma estratégia por trás, tem investimento, mas não é um investimento desesperado. E olho no Lúcio, hein? Atacante que começou a fazer os seus golzinhos, teve uma dificuldade de adaptação no início e já está sendo um diferencial para o Bahia. Gosto dele, gostava dele na seleção de base do Uruguai, ele estava me impressionando. E, pois bem, é um nome para a gente acompanhar aí ao longo desse ano. 7º lugar, São Paulo, 7,2 de posição média, também bem realista, né? Acho que o São Paulo, inclusive, é o único ali na casa dos 7. É um time que a gente não consegue cravar que vai disputar título, porque também o clube passa por questão financeira delicada e o elenco não tem tantas peças de reposição. O time titular é muito bom, tem alguns jogadores assim que podem decidir a qualquer momento. Oscar, Lucas principalmente, gosto muito dos dois, sou fãzaço do Lucas Moura. Mas é isso, tem uma boa zaga, mas quando vai ali para substitutos, acho que começa a pegar um pouco. E o Calleri, o homem-gol, não sou dos maiores fãs, tem me decepcionado também. É um jogador que poderia estar brocando, cravando mais, né? Ter melhorado a sua média para dividir ali a responsabilidade de gols com outros jogadores do São Paulo. São Paulo tem uma boa base e até precisa. Chamei a atenção da estrutura do time titular do Fortaleza. São Paulo também está com uma média de idade alta. E Pablo Maia, que era um sopro de juventude, Pablo Maia se lesionou também, vai ficar um tempinho fora. São Paulo tem uma boa base, espero que consiga usar bem a base esse brasileiro. E 7º colocado está de bom tamanho, seria aqui uma pré-Libertadores de novo. E vai que com o Zubeldia consegue algo melhor. 6º lugar para o Corinthians, e aqui uma novidade, né, uma curiosidade, são 3 times com posição média de 5, o Corinthians é o piorzinho deles, 5,83, mas está na 6ª colocação, teve uma belíssima arrancada, se reforçou pouco, é bem verdade, mas porque o esqueleto do time já estava pronto. Vale dizer que o Corinthians também tem problemas financeiros e mais graves até do que o São Paulo, então na natureza do futebol brasileiro é algo que pode vir a ser um problema aí ao longo do ano, estourar alguma crise. Mas para falar de time, para falar de momento, eu tô gravando esse vídeo antes da final do Paulista. Então pode ser que o Corinthians tenha sido até campeão paulista. Se não foi, relevem, mas se foi também, né, mais um ponto positivo aqui para a gente acreditar nesse time que deu um vacilo na Libertadores, um vexame até a eliminação. Ramon Dias tem problemas para ajustar o sistema defensivo, mas tem jogador bom. O Corinthians tem muito jogador bom para ganhar jogo, né? Então isso pode ser decisivo lá na frente. E o fato de estar na Sula eu acho que também ajuda em relação ao Brasileirão. Com Libertadores a atenção é mais dividida. Na Sula, primeira fase, você bota um time em reserva e vê o que vai dar. Então acho que o Corinthians vai conseguir fazer uma boa campanha no Brasileirão também, a não ser que estoure uma crise aí, coisas de Corinthians também, né? Que a torcida está acostumada. Em 5º lugar, o Botafogo, o atual campeão brasileiro da Libertadores, que carrega muitas incertezas. Perdeu 2 titulares importantíssimos, o Almada e o Luiz Henrique, que eram extra classe. Até agora a reposição não convenceu, mas também o Botafogo jogou muito pouco esse ano. Talvez tenha sido o time da Série A que menos jogou. Foi eliminado cedo no Carioca. Teve a Supercopa e a Recopa, que foram decepções, é bem verdade. Mas também estava sem treinador, aí assumiu o Renato Paiva, que também não foi o nome que convenceu a torcida, mas treinou durante o mês, então estou até ansioso, curioso para ver esse Botafogo jogar depois de um mês treinando, com o Santi Rodrigues, né, com o Arthur, com a galera, vai chegar o Wendel no meio do ano. O Botafogo tem o John Textor, a Eagle, né, faz parte da holding, né, da Eagle Holding, então do grupo que tem também o Lyon. O Botafogo ainda pode se beneficiar de bons negócios no meio do ano, tem o Mundial que vai atrair atenção, pode se reforçar também para o Mundial. Botafogo é um time que é top 5, sem dúvidas. Eu só coloquei... Eu só coloquei. Olha o ato falho. O meu voto foi o Botafogo em 5º. Porém, a galera também achou e levou todos esses pontos em consideração. Botafogo é G5, é top 5. Mas talvez é isso. Nesse momento, começando o Brasileirão com essas interrogações,
é justo imaginar que seja de fato o quinto, posição média ali 5,44. Na quarta colocação, o Atlético Mineiro, Galo forte vingador, 5,06 a posição média do Galo. Galo campeão mineiro ali com sobras. Vendeu o Paulinho, contratou bastante. Eu fiquei com a impressão de que o time titular havia piorado, mas o Cuca tratou de fazer o time jogar bem já nesse começo. Perdeu o Bataglia também, que era um bom jogador do Galo. Mas no fim das contas o Galo está com um time forte. Tem elenco, não está na Libertadores, o que pode ajudar. Já expliquei isso aqui para outros clubes. O Galo, acho justo como um top 4. Hulk inteirinho, né? Cada ano o Hulk fica mais velho, mas é difícil a gente perceber isso dentro de campo, né? O Hulk continua sendo um cara muito participativo. Rony, né? Se o Rony entrar no esquema direitinho, eu achei uma compra muito super valorizada. Contrato também, tempo de contrato, salário alto e tal, mas o Galo pagou e o Rony chegou fazendo gol. Se o Rony tivesse rendimento no Brasileirão, vai ajudar muito, né, o Galo a fazer gol ali de outras maneiras. Tem o Scarpa, né, tem jogadores Arana, que eu estou falando do Arana numa semana que ele está muito em baixa pela seleção brasileira, mas o Galo tem bons jogadores para terminar, fazer um campeonato digno ali, terminar no top 4, e aí seria seguramente fase de grupos direta do ano seguinte. Abrindo o pódio com o Internacional, campeão gaúcho, posição média 3,83. Muita gente colocou o Inter entre os três, até entre os dois, vai lá, mas muito mais gente entre os três. E era raro ver alguém botando o Inter lá embaixo, porque fez um ótimo segundo turno no ano passado, fez um belo gauchão esse ano, quebrou a sequência ali do Grêmio. Tem bons jogadores, acho que tem bons jogadores em todos os setores, né? Acho o Vitão um belíssimo zagueiro, o Bernabé fez um brasileiro muito bom no ano passado. Talvez esteja faltando volantes ali, mas do meio para frente, o Alan Patrick, Tabata tá machucado, mas tem o Carboneiro que chegou, lá na frente Ener Valencia, Borré, Wesley. O Inter tem bons jogadores, sabe? Um trabalho bom do Roger Machado também que me surpreendeu, não levava muita fé. Acho justo o Inter ficar com essa terceira colocação. Se bobear, até botei também o Inter em terceiro. Tá na Libertadores, está num grupo dificílimo na Libertadores. Vamos ver, mas eu acho que é um pelotão justo ali, né? Eu acho que se fosse separar por prateleira, teríamos Inter, Galo, Botafogo e Corinthians na mesma prateleira. E é por uma margem pequena mesmo, mas acho justo o Inter em terceiro nesse momento. Na segunda posição, e aí eu já vou entregar a primeira, segunda posição temos o Palmeiras, o Flamengo em primeiro. Palmeiras com uma posição média de 2,32. E além do Flamengo, apenas Palmeiras 7 vezes e Atlético Mineiro 1 vez receberam votos para primeiro lugar. Então, assim, a galera tem uma desconfiança do Palmeiras por não estar jogando tão bem, mas o elenco do Palmeiras, pelo amor de Deus, ainda tem Paulinho para estrear. O Estevão fica até o Mundial, é bem verdade, vai jogar no máximo 12 rodadas. Mas o Palmeiras tem muita qualidade em todos os setores, em todas as posições. Tem base também. O Palmeiras, assim, é um time pronto, que já é treinado pelo Abel há muito tempo, né? Faz valer o seu mando de campo. Cara, é muito complicado não botar Palmeiras em segundo e Flamengo em primeiro. Assim, é difícil. Às vezes o futebol, no caso do futebol brasileiro, muitas vezes não respeita a lógica, mas aqui, gente, falando de favoritismo, para mim tá claro que o Palmeiras é a segunda força e tá muito claro que o Flamengo é a primeira força. E para agora a gente falar do Flamengo, 60 votos, 52 votos para o Flamengo terminar em primeiro. 1,17 a posição média. Acho que a pior posição do Flamengo foi um terceiro lugar. Nem sei quem foi, deve ter sido uma galera que tá secando. Porque o Flamengo também chega absurdo, assim, pelo trabalho do Felipe Luiz, pelos jogadores que tem, né, os reforços que fez do meio do ano passado para cá. Pedro vai voltar daqui a pouquinho, e mesmo sem o Pedro já ganhou um campeonato carioca meio que sobrando, né? Acabou que o confronto contra o Fluminense foi equilibrado no placar, mas dentro de campo o Flamengo foi bem melhor. O Flamengo ganhou também a Supercopa em cima do Botafogo com folga. É um time, pronto, sabe? Que você consegue enxergar também um bom trabalho de um treinador. É muito difícil imaginar o Flamengo... Assim, Flamengo top 4 para mim, se tivesse uma aposta dessa para fazer... E eu faria, dependendo da odd, eu entraria, porque
é muito difícil. Assim, o Flamengo, se for pegar os anos recentes, em que o Flamengo se esforçou muito, né, ou abdicou do Brasileirão para Copas, como foi em 2022, ou em 23, que fez muita coisa errada, também estava ali no top 4, né, na pior das hipóteses, ali, acho que um quinto lugar. Então, o Flamengo, com os jogadores que tem, ele ganha muito jogo no individual. E quando você tem um treinador bom, né, o coletivo ainda melhora, é difícil realmente não imaginar o Flamengo como super favorito no começo do Brasileirão. Aí você lê a notícia aí que o Flamengo ainda vai botar o Brasileirão como prioridade para esse ano, né, depois de ter vivido vários anos ali poupando por causa das Copas, as Copas eram mais interessantes. Tá lá, pelo menos o planejamento lá do Felipe Luiz com o José Boto, que o Flamengo tá mirando o Brasileirão. O bicho do Brasileirão vai ser maior esse ano. Então, fica até difícil, né, contrariar toda essa argumentação. O Palmeiras vai ter que jogar muita bola, melhorar muito dentro de campo o Palmeiras para conseguir bater de frente com esse Flamengo em 38 rodadas. Também não vamos tirar nenhuma conclusão com 2, 3, 4, 5 rodadas, né? Vamos dar tempo, mas eu acho que a tendência é essa aí mesmo. Bem, meus amigos, vocês discordam dessa posição final? Eu fui olhar o guia do Brasileirão do GE e ficou muito parecido, né? Eu acho que do guia do Brasileirão do GE são os setoristas ali que ajudam, tem um trabalho, mas aqui foram 60 cabeças pensando. Então, muita gente, primeiro, arrumou tempo para participar, né, e pensou estrategicamente onde cada time deveria entrar, né, analisou. É óbvio, cada um com o seu viés, né, de repente de uma região, do estado, acompanha mais tal time. Mas no fim das contas, com 60 pessoas, a gente tem uma média interessante. Então tivemos essa média aqui. Posição final, diz aí o que você discorda. Faça a sua previsão ousada, né? Assim como eu fiz a previsão do Fortaleza, que eu acho que Fortaleza na nossa tabela em nono, eu acho que Fortaleza vai ter um ano talvez de dificuldade, talvez lá embaixo, talvez lutando contra o rebaixamento. Essa talvez tenha sido a minha previsão mais ousada. Faça a sua previsão ousada aqui também nos comentários. Dê o like, compartilhe, né? Você já vai comentar e inscreva-se no canal, que é muito importante para ajudar essa versão 2.0 do canal do Canedo. Valeu? Vídeo um pouquinho mais longo dessa vez, mas espero que vocês tenham gostado desse quadrinho novo. De repente eu adoto isso para outras competições. Vamos ver como vai ser a receptividade. Se tiver alguma ideia também, lança aí. Valeu? Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.